Meus amigos, todos nós sabemos que a palavra de Deus é clara quando a gente lê pedindo ao Espírito Santo que nos inspire, a gente entende o que está escrito. Lá em Isaías, capítulo 5, verso 20, ele diz: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Eu tenho há muito tempo mostrado para vocês que Ellen White, ela não é uma pessoa para ser confiável. Ela já morreu e muitos dizem, deixa a mulher em paz, ela já está enterrada. É verdade, ela morreu, mas ela própria disse que os escritos dela nunca morreriam. E hoje a gente vê como isso tem causado mal sem que mesmo as pessoas entendam. Por exemplo, quando eu falo que nós temos espíritos, porque a Bíblia é clara em dizer, é por isso que Jesus veio para morrer por mim e por você, porque o meu espírito estava morto. Quando a gente fala em espírito na Igreja Adventista, que ensina a gente, que eu cresci aprendendo que somente temos a alma, que é o fôlego de vida, e o corpo, e quando a gente morre, acaba, e só na hora quando Jesus voltar. Mas é um estudo assim, bem complicado e não é bíblico. E todas as vezes que eu falo em espírito, as pessoas me acusam de espiritismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu queria mostrar para vocês agora o que é o oculto e o que é uma bruxaria, o que é magia negra e quando a Ellen White se envolveu com isso. É muito sério. Então, por favor, se você quiser, tem muitas pessoas me atacando e dizendo coisas pessoais que, olha, você diz que eu estou fazendo o trabalho do inimigo, mas será que é verdade? Você sabe disso? Você está me acusando porque você está copiando jargões que você aprendeu na igreja, como eu falava antes. Então, antes de você dizer alguma coisa com relação a esse vídeo que eu estou fazendo aqui, eu queria que você orasse ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó e perguntasse: Senhor, me ajuda a ver a verdade. Se existe alguma coisa errada que eu estou falando aqui, o Senhor vai mostrar para você. Mas eu não acredito que há nada errado, porque tudo que é encoberto um dia vai ser descoberto. E isso que a Ellen White tem feito com milhões de pessoas é muito sério. E eu não posso ficar calada. Então eu quero que vocês acompanhem aqui e vejam as coisas com que ela se envolveu. Ela lia de tudo, ela assimilava tudo. E ela fazia uma salada de fruta e dizia que foi Deus que mostrou para ela. Deixa eu mostrar para você o próximo slide. Existe um livro que está sendo propagado. Aliás, ele foi impresso em 2012, mas só agora que muitas pessoas estão comprando e vendo e lendo. Eu mesma comprei esse livro há uma semana, umas 2 semanas, porque eu tenho um amigo muito especial, o Jim Baber. Inclusive, eu quero agradecer a ele por ter me dado muitas das coisas que eu tenho aqui, que estou apresentando para vocês, foi ele que me deu. Então, ele é um professor de universidade aqui nos Estados Unidos, uma grande universidade lá na Califórnia, e ele me manda sempre material. Ele não é adventista, nunca foi, mas ele estuda seitas. E ele é um homem muito inteligente, muito respeitado e um cristão temente a Deus. Então ele me mostrou e eu comprei esse livro, porque eu queria ver realmente se era verdade. Eu sou meio, não acredito. Eu já passei minha vida toda acreditando em coisas que eram escritas por Ellen White e sem nunca ir para a Bíblia para conferir se era verdade. Eu via os textos da Ellen White e alguns textos na Bíblia e nunca coloquei em contexto. Quando você coloca em contexto, você realmente vê quão errado está toda quão errada está toda a mensagem ensinada por ela.
Porque quando a gente vê só um texto aqui, um texto ali, às vezes tinha uma perguntinha, tem uma dúvida, que eu tinha muitas, porque eu não ficava só no texto, mas quando você começa a estudar realmente os ensinos dela com a Bíblia, com os ensinos na Bíblia, você vê como é convoluto e como é, eu acho que não tem essa palavra, né? Mas é complicado de entender. Então, esse livro, ele é chamado O Cordão Verde. É sobre um sonho que Ellen White teve. E quem publicou esse livro aqui, ele é do pastor Alex Bryan, ele é um professor de uma universidade também aqui, acho que em Washington, e foi publicado pela a Pacific Press, que é a mesma coisa da Casa Publicadora Brasileira aí no Brasil. Então, o sonho oculto de Ellen White, como foi esse sonho? Conta-se que ela tinha mais ou menos 15 anos, e ela sonhou e ela viu um anjo. Ela viu uma criatura muito bonita. Um anjo, uma criatura de luz, um guia espiritual. E ele apareceu para ela, abriu uma porta, ela entrou. E quando ela entrou por essa porta, depois ele abre 3 portas para ela. Se você tiver curiosidade de ler o livro, e ele vai e dá para ela a oportunidade de ela encontrar Jesus, ela vê Jesus, ela fala com Jesus. E quando ela está voltando, o anjo está levando ela de volta, ela fica triste, ele pergunta por quê? Ah, porque eu não vou ver mais Jesus? É triste. E ele falou para ela assim, não, eu vou dar para você um cordão verde e todas as vezes que você quiser ver Jesus de novo, você simplesmente pega esse cordão verde, coloca no seu coração e aí você vai ver Jesus. Mas cuidado para não deixar sempre esse cordão esticado, para não causar nenhum comprometimento e não causar nenhum nó. Deixa o cordão esticado. Aí a minha pergunta para você é: como é que um cordão esticado vai causar nó se você coloca ele esticado lá no local e ninguém mexe? Como é que vai ter um nó? A não ser que esse cordão tenha poderes mágicos, né? É uma boa pergunta, não é isso? Então, ela teve esse sonho e eu fui procurar que significava isso. Esse sonho, ele é oculto. Ele fala ela tinha um guia espiritual. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Satanás também era visto como um anjo de luz. E ele deu para ela um talismã. O que é um talismã? Qual a diferença de um talismã para um amuleto, né? Então, a magia do cordão. Ele pode ser um amuleto ou pode ser um talismã. E é uma diferença entre os dois. Quando você vai para a internet, você encontra muitas bruxas. Você vê muitas pessoas ensinando o ocultismo e ensinando como é que se faz o cordão e como é que se faz o que acontece quando existe um nó no cordão, o poder disso. Se você fizer um cordão e colocar uma magia nele e você der um nó, essa magia é quebrada. Então, muito interessante que o ser de luz mostrou para ela pra nunca deixar que esse cordão tivesse nenhum nó, tá? Você vai para as bibliotecas e você encontra, inclusive você quer comprar. Esse livro eu não comprei, o Jim comprou. Ele é um livro sobre a magia dos cordões. E ele diz que você pode fazer o cordão e dar para seus amigos, para as pessoas que você ama. É como realmente um talismã. E foi exatamente isso que o anjo deu para Dona Ellen White. Eles estão ensinando essa história às crianças. Durante o culto divino, tem um momento em que eles trazem as crianças lá para frente e eles contam. Tem alguém que conta uma historinha. E
em 2019, alguém me enviou a programação oficial da igreja contando sobre essa história do amuleto. E tem mais, aqui tem locais na internet que você vai dentro da igreja adventista mostrando como fazer esse cordão verde e fazer um talismã, fazer um amuleto, ensinando crianças a como fazer e guardar perto do coração. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que isso é doutrinação de criança e contando coisas do oculto que Ellen White estava envolvida, porque isso é bruxaria, isso é magia negra, ela estava envolvida com isso e agora estão na igreja contando às crianças. O meu amigo Jim Baber, ele fala que a cor do cordão, quando ele falou com as bruxas, porque ele ligou para uma bruxa aqui, tem muitas, você pode contratar uma. E ela falou para ele que não, a cor não faz muito sentido. Mas eu fico ainda pensando que a cor tem algo a ver, sim. Porque, olha, lembra que o guia espiritual de Ellen White mandou ela colocar onde? Perto do coração. E era verde cordão. Se você olhar as 7 chakras do hinduísmo, que é completamente pagão, você vai ver que a altura do coração é verde. Eu não acho que isso é coincidência. Eu acho que tem um sentido para ser verde e para colocar no coração. Mas o que a Bíblia fala? Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Cuidado, vocês estão defendendo Ellen White, vocês não sabem o problema que é um problema espiritual sério, porque olha, ela não pode ser uma mensageira de Deus. Eu digo com convicção isso para vocês. Eu, como uma pessoa que antes acreditou, uma pessoa que venerou, uma pessoa que achava que os ensinos dela eram a coisa melhor do mundo. Eu achava que nós éramos os mais importantes seres na Terra, porque nós tínhamos Ellen White para explicar para a gente o que a Bíblia não explicava. Imagina! Vou dizer para vocês uma coisa. A mentira vai vir sempre em volta, embrulhada na verdade. Porque a verdade, você vai querer... ninguém vai atrás da mentira. Você vai atrás da verdade. Mas um servo de Deus, ele não vai ser nunca inspirado para pregar e ensinar mentiras e uma verdade aqui, uma verdade ali, porque existe verdades nos escritos dela também, mas essa verdade é o invólucro. Já pensou? Eu te dou um presente lindo e maravilhoso, uma caixa embrulhada com laços maravilhosos, e quando você abre, tem um rato morto lá dentro. Mas também tem uma maçã vermelha gostosa. E esse foi um exemplo que eu dei para vocês, mas para vocês entenderem que o rato podre, morto dentro daquela caixa, vai apodrecer a maçã também, apesar de ser a maçã uma coisa tão boa e tão maravilhosa, mas está contaminada com a morte do rato lá dentro. E o pacote lindo e maravilhoso? É a verdade. É isso que os ensinos de Ellen White são. Eles estão sempre envolvidos com a verdade para que vocês sejam incapazes de ver a maldição que os ensinos dela são. Porque os ensinos de Ellen White, eu fico dizendo para vocês sempre, não vai nunca concordar com a palavra de Deus. Prove que eu estou errada. Vá ler a Bíblia. Não leia só versículos aqui e ali. Leia a Bíblia completamente. E os livros de Ellen White. E essa história do cordão verde é pura magia negra. Ela se envolvia com bruxaria também. Então, cuidado. Que Deus abençoe vocês. E ajudem a fazer uma
oração e pedir ao Senhor Deus que abra os seus olhos para que você possa nascer de novo. Mais uma vez eu digo para vocês, lá em Efésios 1, quando você ouve a mensagem do Evangelho de Salvação, e a mensagem do Evangelho de Salvação está em 1 Coríntios 15, você aceita, vai lá, 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Quando você aceita aquela mensagem, você é nascido de novo e você glorifica o seu Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque você reconhece que Jesus é Deus e é o seu Salvador. Naquele momento você é nascido de novo e selado pelo Santo Espírito de Deus como garantia para a sua vida eterna. E eu prometo para vocês que quando você nascer de novo, de verdade, você vai ter os seus olhos abertos e você vai ler a Bíblia e você vai entender como você nunca entendeu antes. Deus fez isso por mim e vai fazer por você também. Que Deus te abençoe. E se vocês quiserem estudar a Bíblia comigo, eu tenho uma reunião todas as sextas-feiras. Mande um e-mail para mim, para debbie.buffone@gmail.com. É Debbie, D-E-B-B-I-E, Buffone, B-U-F-F-O-N-I-E, @gmail.com. Então, fiquem com Deus. E até a próxima.